Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Mateus, o capítulo de número 28. Mateus, capítulo de número 28, né, irmãos? Fiquei feliz também, eu vi lá no canto Kaique, que Deus abençoe, Kaique. Glória a Deus, que bênção, hein? Aleluias, glória a Deus. Os irmãos vão me ajudando aí, porque minha voz hoje está... É que eu é assim, irmãos. Dificilmente eu fico rouco. Por quê? Porque quando eu era criança, eu operei da minha amígdala, então eu não tenho. Porém, quando eu fico gripado, a voz começa a sumir. Se vem uma gripinha, a voz já começa tudo a sumir, né? Mas é difícil ficar, mas quando fica, é uma bênção, né, irmão? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 28. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Glória a Deus. Vamos falar da ressurreição de Cristo, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenha medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde está, ele jazia. Vão depressa e diga aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-los aos discípulos de Jesus. De repente Jesus as encontrou e disse: salve! E elas se aproximaram dele, abraçaram os pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenha medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Amém? Você pode glorificar Jesus por essa palavra? Pode se assentar, exaltando o nome dele. Senhor, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, a palavra é tua, Senhor, e não minha. Senhor, meu Deus da glórias, Pai querido, só o Senhor, Pai, tem o poder de abrir o coração do teu povo, e a sua palavra é poder. Não precisa de métodos humanos, mas nós precisamos do poder do teu Espírito nessa noite. Fale e não te cales, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, essa é... Aumenta um pouquinho o microfone, senão vai me matar. Essa é a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa que nós comemoramos hoje, que é a ressurreição de Cristo. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor, ela nos informa que Jesus Cristo, ele venceu a morte. E nós temos que entender uma coisa, que a morte de Jesus não foi um acidente, nem a sua ressurreição foi uma surpresa. Por quê, pastor? Porque o evangelista Mateus, ele vai nos informar várias referências bíblicas na ocasião em que Jesus previa a sua morte. Jesus, ele veio sempre falando para os seus discípulos: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Nós vamos ver em Mateus capítulo 16, o versículo de número 21, ele vai dizer: ei, o filho do homem, eu vou ser entregue aos homens, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus pregando para os discípulos,
E os discípulos ouvindo toda vez isso. Mas no dia em que Jesus morreu, eles se esconderam. No dia que Jesus morreu, eles ficaram com medo. Por isso que é importante a gente prestar atenção daquilo que Jesus está falando. Porque quando Jesus, ele fala algo para nós, a palavra dele se cumpre. A palavra dele é a verdade, glória a Deus. Então a morte de Cristo e a ressurreição não foi uma surpresa, porque eles já sabiam que Jesus ia ressuscitar. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitado também, segundo a Bíblia Sagrada. E o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai falar da ressurreição. O versículo primeiro que as Escrituras dizia, 1 Coríntios capítulo 15, o versículo de número 1: agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhe anunciei anteriormente. Vocês a receberam nela e permaneceram firmes. Versículo 2, glória a Deus. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhe anunciei. Do contrário, a tua fé é inútil. Versículo 3, glória a Deus. Eu lhe transmiti o que era mais importante. O que é? O que também me foi transmitido: Cristo morreu por nossos pecados, como diz as Escrituras. Ele morreu pelo nosso pecado. Mas se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa pregação não valia de nada. Onde está? Aqui, pode pôr capítulo 15, 1 Coríntios, versículo 12. Olha o que Paulo vai dizer, aleluia. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, porque alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos. Versículo 13, aí é o que ele diz: pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Versículo 14, e se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil, e a nossa fé, e a fé que vocês têm também é inútil. Glória. Você sabe por que você está aqui? Porque Ele ressuscitou. Você sabe por que você tem fé em Cristo? Porque Cristo ressuscitou. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé é em vão. Sabe qual é a melhor notícia do mundo? Sabe qual é a melhor notícia que o mundo já ouviu? Não é a melhor notícia que o mundo já ouviu. Não é quando a economia vai bem, não é quando a saúde está bem. A maior notícia que o mundo já ouviu é que o túmulo de Jesus está vazio. Por quê, pastor? Porque sem o Evangelho teríamos terminado com más notícias. Porque o Evangelho, eu já ensinei vocês aqui, é boas novas, é a boa notícia. Só que não tem como ouvir a boa notícia antes de ouvir a má notícia. E qual que é a má notícia? A má notícia é que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E a boa notícia é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Aleluia, aleluia. A história da Páscoa não termina em um funeral, mas sim em uma festa. Não pregamos um Cristo que está vivo e agora está morto. Pregamos um Cristo que estava morto e está vivo pelo século do século. A sua ressurreição é o alicerce da nossa fé. Sem ressurreição de Cristo, o cristianismo seria uma religião vazia, sem esperança, um museu de relíquia do passado. Paulo diz que sem ressurreição a nossa fé seria vã, a nossa pregação seria inútil, a nossa esperança seria vazia, o nosso testemunho seria falso, o nosso pecado não seria perdoado, seríamos mais infelizes de todos os homens. Sem ressurreição de Cristo, a morte teria a última palavra, mas a nossa esperança do céu seria, e a nossa esperança do céu seria um pesadelo. A grande diferença entre o cristianismo e as grandes religiões do mundo é que o túmulo de Jesus está vazio. Diga para o irmão, diga para o irmão, ei, diga para ele, acorda ele aí. O túmulo de Jesus está vazio.
túmulo de Jesus está vazio. Você pode ir lá no túmulo de Maloé, ou de Maomé, e está vazio. Você pode ir no túmulo de Buda, Confúcio, e está vazio. Você pode ir no túmulo de Allan Kardec, está cheio, perdão. Você pode ir no túmulo de Maria, e está cheio. Mas quando você chega no túmulo de Jesus, pode ir lá, Israel, você vai ver, ei, já morreu, mas ressuscitou. Ele não está mais aqui. Oh, glória! No túmulo de Allan Kardec você encontra o corpo lá. No túmulo de Buda você pode... Tá só a cinza, mas tá lá. Tá só o caco, mas tá lá. Você vai lá no túmulo de Maria, tá só o caco, mas tá lá. Mas você vai no túmulo de Jesus, não. Ele ressuscitou. Aquilo que era mortal se revestiu da imortalidade, e aquilo que é mortal se revestiu da imortalidade. Jesus Cristo ressuscitou. E a boa notícia, pastor, qual é? É que eu e você ressuscitaremos junto com Ele. Paulo vai dizer aqui, 1 Coríntios 15, vai falar da ressurreição. Ele vai falar que nós, quando soar da trombeta, quando a trombeta tocar, nós que morremos, ressuscitaremos. O corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. O que é isso, pastor? O corpo corrupto é esse aí que você tem, que vem doença, que te deixa mal, que deixou gripado, que a dengue está pegando todo mundo aí. Esse é o corpo corruptível, que falha. E o que é incorruptível, pastor? É aquele que não vai ter mais doença, aquele que não vai ter mais choro. Nós vamos se revestir da incorruptibilidade. Nós não vamos mais se manchar com o pecado. Nós não vamos ter mais perigo. É por isso que aqui nós estamos como o apóstolo Paulo. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas eu prossigo alcançar a perfeição. Mas a perfeição a gente não vai alcançar aqui nesta vida terrena, mas nós só vamos alcançar na eternidade. Lá não tem mais perigo. Nós vamos estar junto com Cristo, se revestindo da incorruptibilidade. E aquilo que é mortal, o corpo que você vive hoje e morre, se chegar até os 100 anos é muito, né? Às vezes eu falo com a minha esposa fala que eu sou sem coração, mas não é. É que às vezes eu vejo aquele povo com 190, com 120 anos, ou as pessoas aí fala assim, ai, a minha avó morreu. Quantos anos que tinha? 110 anos. Eu falo, meu filho, Jesus já estava chamando, né, irmão? Porque a própria Bíblia diz, passou lá dos 70 e poucos anos, já é enfado da carne, irmão. Já é enfado da carne. Eu quero encontrar com o mestre. Por quê? Porque esse corpo é mortal. Ele morre, 70, 80 anos, já está morrendo. Mas o que é mortal? Eu vou viver eternamente com esse corpo. Glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Essa é a boa notícia. Nós vamos viver eternamente, juntamente com Cristo. Cristo venceu na cruz. Cristo morreu e Ele ressuscitou. E nós vamos ver que aqui é o quê? O dia da celebração. Qual que é o dia da celebração? O primeiro dia da... Hoje é o primeiro dia da... Foi o primeiro dia que diz aqui, Mateus 28, 1. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana. Diga para o irmão, só para acordar. Eu sei que às vezes, eu já falei isso aqui, né? Eu estava até conversando com o pregador no Dia com Deus, eu falei. Às vezes a pessoa diz assim, o pregador é chato de ficar falando, fala para o irmão, só que aqui é ambiente de culto. Aqui não é ambiente natural, que é ambiente de sobrenatural. Tá bom? Então diga para o irmão, primeiro dia da semana é dia de bênção. Então fica alegre aí, pelo amor de Deus.
Por isso que eu não aceito o crente vir para o culto do domingão, glória a Deus, e com a cara chateada. Não, primeiro dia da semana é dia de bênção, pastor. É dia de bênção. Essas mulheres, elas vão no dia da semana, o primeiro dia da semana. E o que significa o primeiro dia da semana, pastor? O primeiro dia da semana, Jesus se levantou-se da morte, no primeiro dia da semana. É, pastor, e foi no primeiro dia que ele derramou o seu Espírito Santo, no dia de Pentecoste. Foi no primeiro dia da semana. Atos capítulo 2, versículo 1. Foi no primeiro dia da semana. A igreja cristã passou a reunir-se para entrar em comunhão. Atos capítulo 20, versículo 7. Aleluia. E foi o primeiro dia da semana que nós lemos aqui, que eles fizeram a oferta. Foi no primeiro dia da semana. E o que mais, pastor? No primeiro dia da semana, Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 10. O que foi que aconteceu no primeiro dia da semana? Glória a Deus. João, João capítulo 1, versículo 10. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Olha o que diz a palavra de Deus. Era o dia do Senhor, e me vi tomado pelo Espírito. De repente eu vi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta. Foi quando João viu Jesus na ilha de Pátimo. E eu quero te dizer que é no primeiro dia da semana que nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Glórias. É no primeiro dia da semana. Nós estamos aqui porque Cristo venceu. Foi através do poder. Olha o versículo de número 2, Mateus 28, versículo 2 e o versículo 4. Olha o que vai dizer. Mateus 28, 2, versículo 1 ao 4. Versículo 2. De repente houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Versículo 2. Seu rosto brilhava como um relâmpago, as suas roupas eram brancas como a neve. Versículo 4. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como morto. Foi nesse dia que manifestou o poder de Deus. O túmulo de Jesus estava guardado. Olha, o túmulo de Jesus estava guardado por uma grande pedra, uma pedra selada com um sinete, um anel que estava selado e que não podia remover aquela pedra. Ele estava com essa pedra, estava com um lacre estatal e um destaque militar. Porém, tudo isso, toda essa fortaleza na pedra de Jesus não passava de insignificância diante de Deus. Aleluia. O poder do céu triunfou sobre o poder da terra. Aleluia. Mateus nos informa acerca do grande terremoto, e ele diz que houve um terremoto naquele primeiro dia. Do céu, o anjo desceu do céu e ele removeu a pedra. Não importa o que estava lacrando o túmulo de Jesus, não importa o que estava. Meu Deus, isso aqui é forte, sabe por quê? Porque antes de você conhecer Cristo, você estava sendo dominado pelo diabo. Antes de conhecer Cristo, você estava sendo lacrado pelas forças do mundo. Mas sabe o que aconteceu? Quando Cristo morre e ressuscita, quando você conheceu Cristo, o poder de Cristo te libertou. Tudo aquilo que te prendia não pode te prender mais, porque os agrilhão da morte que podia te prender não pode mais, porque o salário do pecado é
a morte. Mas Jesus Cristo, quando veio e nos libertou, Ele tirou todas as garras de Satanás que estavam sobre nós. Aleluia! Agarrado no vício, agarrado na droga, agarrado na prostituição. Mas só o poder de Jesus, só o poder do alto é que pode fazer isso. A pedra foi removida. Aleluia, glória. Deixa eu dizer para você, a pedra não foi removida, oh glória a Deus, para Jesus sair, porque o corpo dele já estava glorificado. Ele podia sair mesmo com a pedra, ele poderia sair mesmo com a pedra colocada lá. Mas por que a pedra foi removida, pastor? A pedra foi removida para que as mulheres testemunhassem que a pedra, Jesus, rolou. A glória, meu Deus, Arabadaia Sébia, oh glória, para dar testemunho que Jesus ressuscitou. Por isso que o anjo disse: vem vocês e olhe, o túmulo está vazio. Aleluia, glória a Deus. O anjo veio como um relâmpago, o versículo 3 diz. O grande terremoto e da abertura do sepulcro veio pelo modo de um poder sobrenatural. Os guardas tremeram, eles viram, e eles tremeram para testificar o poder de Deus. Aleluia, aleluia. As pessoas olham para você e testificam o poder de Deus. Quem aqui que os vizinhos olham e dizem assim: só Deus mesmo poderia transformar você. Ontem eu estava com a minha esposa, né? E eu comecei a falar. E a gente conversando lá do tempo que eu era do mundo, né? Falei, meu Deus. E falando para ela as coisas que a gente acabava fazendo nas drogas. E aí ela falou, meu Deus. Aí eu olhando assim. Porque, irmão, não sei se é só vocês, mas eu sinto isso. Quando eu estou lembrando daquilo que eu fazia, eu tenho nojo. E eu ficava só Jesus mesmo para libertar o camarada. Só Jesus, é só o poder. Cristo poderia fazer diferente, mas por que ele fez desse jeito? Para que o povo visse. Jesus poderia sair com a pedra, mesmo com a pedra lá, mas ele abriu para que todos enxerguem. Aleluia. Que foi o poder de Deus que tirou Cristo de lá de dentro. Charles Spurgeon, ele diz: a morte estava sobrepujada e tudo que prendia Jesus à sepultura estava sendo removido. Tudo que prendia Jesus, os homens, tudo isso estava sendo removido. Quando o Rei dos Reis despertou do sono da morte, fez o mundo tremer. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! O dormitório em que ele estava, ele fez com o dormitório, com que o seu dormitório tremesse. Aleluia! O nosso herói celestial ergueu a sua cama. Aleluia! Glória a Deus! O selo, a pedra, tudo isso dará certo senso de segurança aos principais dos sacerdotes e os fariseus. Todavia, pelo prisma do céu, toda essa demonstração de força não passava de mera futilidade para Deus, irmão. Enquanto os homens estavam tramando, põe aí para mim, Salmos de número 2, o versículo de número 4. Enquanto eles estão lá colocando e dizendo, daqui não saio. Enquanto eles estão lá colocando pedra, selando, colocando guarda e dizendo, daqui não sai. Sabe o que aconteceu? Aquele que governa o céu, olha o que ele faz. Ele ri. Ele ri. O Senhor zomba deles. Glória. É por isso que a gente fica espantado
quando o povo fica zombando de Jesus. Teve o pessoal do MST, você viu aí? Descer em terra. Você viu o que eles colocaram na Páscoa? Quem viu o post? Ninguém viu? Não viram não? Para os irmãozinhos aí que gostam de votar numa esquerda, né? Que gostam de uma canhota. Eles são contra a nossa fé. O post dele da Páscoa, sabe qual que foi? Jesus pendurado na cruz e eles dizendo assim, ó: bandido bom é bandido morto. Zombaram de Cristo. Foi isso que eles postaram na Páscoa, tá? Só que Salmos 2, não tira não, Camila. O povo vê o poder de Deus. Eles estão zombando. Olha o que o Todo-Poderoso faz. Do céu ele ri, ele zomba. Fizeram a mesma coisa com Pedro, lembra? Pedro estava guardado. Aí eles disseram: daqui não sai. 4 soldados, 4 quaternos de soldados, prendendo Pedro. E disse: quero ver sair. E quando que é que eles queriam matar Pedro? Quando? Quem lembra aqui? Quem lê a Bíblia? Quando que Herodes, iria matar Pedro? Na onde? Na Páscoa. Diga para o irmão, mais uma vez, acorda ele aí. Páscoa é dia de livramento. Páscoa é o dia que o diabo achou que ia te matar. Na sexta-feira da paixão, estão achando, acabamos com Jesus. No sábado, estão achando que acabou com Jesus. No terceiro dia, ele ressuscita. Oh glória! Eu quero dizer que Deus está dando livramento para crente aqui. Quero aplicar para a tua vida. Deus está dando livramento aqui. O diabo disse: eu vou prender a tua casa, eu vou acabar. Oh glória, assim com Pedro. Desse aí não sai, dessa depressão não sai, dessa situação não sai. Mas eu quero trazer uma lembrança para você: Cristo ressuscitou. Oh glória, eu estou sentindo a graça de Deus. Sabe por quê? Sabe por que isso, irmão? Porque o mesmo poder que libertou Cristo é o mesmo poder que te ressuscita. A glória! Aleluia! No jardim de Arimateia, o Deus está rindo. Aleluia! A pedra é removida. E a pedra removida, sabe o que é? Um memorial da vitória sobre a morte. Jesus arrancou os aguilhões da morte. O túmulo não é o fim da nossa existência. A morte não tem mais a última palavra. A cruz não é o fim da história. A sexta-feira da paixão não é o fim do drama. Cristo, ele ressuscitou. Aleluia! Oh glória! É por isso que ele disse para Marta: Marta, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai ressuscitar. Por quê? Porque eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E aí os anjos vão fazer o quê? Os anjos, eles vão proclamar a ressurreição de Cristo para as mulheres. Versículo 5 e o 7. Vamos ler o versículo 5 e o 7. Eu sei que vocês gostam de mensagem que vai falar: eu vou abrir uma porta para você. Não, você vai falar de Jesus aqui. Vou falar de Jesus. Olha o que diz. Versículo 5 e 7. Então o anjo falou com as mulheres: não tenha medo, disse ele. Sei que você procura um Jesus que foi crucificado. 6. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham e vejam onde o seu corpo estava. 7. Agora vão depressa e conte aos discípulos que ele ressuscitou. Que vá diante de vocês para a Galileia. Lá vocês verão. Lembre-se do que lhes disse. Quem sabe me responde essa pergunta? Principalmente os homens. Se responder, vai ganhar um ovo de Páscoa.
Por que os anjos anunciou para as mulheres? Isso, Emerson. Calma de baixo. O Emerson acertou. Porque anunciando para as mulheres era mais fácil de propagar, porque mulher fala mesmo. Porque a mulher sai espalhando para todo mundo, irmão. Por isso que ele falou para as mulheres. Porque homem não fofoca, homem faz comentário. Homem não faz fofoca, homem faz comentário. Não é verdade, Antônio? Então o anjo não dirigiu aos guardas, o anjo não dirigiu a ninguém, ele foi para as mulheres. O túmulo foi aberto de dentro para fora. Nenhum poder conseguiu deter o Filho de Deus, irmão. A ressurreição de Jesus é obra de Deus. Ele ressuscitou porque o Senhor ressuscitou. As mulheres, elas vão ocupar um espaço especial. Para você ter ideia, no ministério de Jesus, eram as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Porque homem é tudo mão de vaca. Pegou, né? Gostou, né? Aí, as mulheres aplaudiram. Elas que sustentavam o ministério de Jesus, irmão. Porque o homem é terrível. Esses homens é mão de vaca, irmão. E nós vamos ver que Cristo vai dar o privilégio a elas de ver, porque foram as primeiras a ir no túmulo, a primeira a ser testemunha da ressurreição, e as primeiras a adorar a Cristo ressurreto, e as primeiras mensageiras da vitória de Cristo. Foi elas que foi a primeira. Oh glória! E o versículo de número 6, as mulheres vão ser encorajadas pelos anjos. Aleluia. Ele disse: não tema, mulher, sei que buscai a Jesus crucificado, mas ele não está aqui, ele já foi ressuscitado. Aleluia. As mulheres são convidadas a ser testemunha do túmulo vazio de Jesus. Jesus deu esse privilégio a elas. E elas foram enviadas para pregar para os irmãos. Mas sabe por que isso? É um senso de urgência. Ele fala: corra, vai, anuncia aos irmãos. Por quê? Porque você sabe que as mulheres, elas pregando essa mensagem, eles não dariam muito crédito. Os homens não dariam. Lembra que eu falei aqui da mulher samaritana? Que um judeu jamais ensinava a lei por uma mulher. Ele preferia rasgar a lei do que ensinar uma mulher. Então, por que a mensagem, eles não dariam crédito? Porque foi transmitida pelas mulheres. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nesta forma o reino de Cristo é mais invertido, é os valores invertidos. Por quê? Porque aquilo que o mundo odeia, Jesus abraça. Aquilo que o mundo aplaude, Jesus rejeita. Oh glória a Deus. E talvez você está aqui nessa noite e dizendo: ei pastor, eu não tenho condições de pregar esse Cristo. Ei pastor, eu não tenho condições de testemunhar
testemunhar desse Cristo. E Jesus está dizendo: eu escolhi você, eu escolhi as coisas loucas, eu quero confundir todo mundo, eu quero confundir os sábios. Oh, glória a Deus, aleluias, oh glória. Jesus foi morto, mas ressuscitou. As mulheres e os discípulos deveriam compreender que o Cristo vai à nossa frente. Ele disse ainda: ei, não temas, vai avisar os irmãos, porque no versículo 7, capítulo 28, versículo 7, é Cristo que vai na frente. E o que é isso, pastor? Jesus está dizendo: agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Por que você não deve ter medo de pregar, de falar de Jesus? Porque quem está na tua frente é Ele. Ele vai à frente, Ele já preparou tudo. Eu vou adiante, eu vou adiante, eu vou à frente de vocês. Não precisa temer o futuro, porque aquele que morreu, venceu a morte por nós, está na nossa frente. Ser cristão é seguir a pegada de Cristo, o Cristo ressurreto que vai à nossa frente. Ser cristão é estar a caminho do cristianismo. O cristianismo é a religião do caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Glória. Aleluia. Jesus já tinha dito que ia para Galileia. Ó, irmão, vou te falar. Eu vou ter que ficar valorizando as mulheres aqui. Ó, varão. Não queria mais. Fazer o quê? Porque no capítulo 26 de Mateus, versículo 32, Jesus tinha feito essa promessa. Olha lá. Mateus capítulo 26, versículo 32, ele disse: mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês na Galileia. Ele falou. E aí Jesus, ressurreto, aparece quem? As mulheres. Porque até ali, quem encorajou ela foi os anjos, não foi? Foi os anjos que deu a ordem, sim ou não? Foi o anjo, o mensageiro. O mensageiro, o pastor, o mensageiro. Vai passar a mensagem. Mas agora quem vai aparecer a elas é Cristo. Põe aí 28, Mateus, versículo 8 ao 10. Olha aí. As mulheres saíram apressadas do túmulo, assustadas, mas cheias de alegria. Correram para transmitir aos discípulos a mensagem. Versículo 9. No caminho, Jesus encontrou e cumprimentou: salve. Elas correram para ele, abraçaram os seus pés e adoraram. No caminho, Jesus encontrou e as cumprimentou. Elas o 10, Camila. Perdão, Camila. Então Jesus lhe disse: isso porque eu estou exaltando a mulher, a Camila me dá essa. Não tenha medo. Vão e digam aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Olha, aleluia. Só que olha que coisa. Se tu não der glória, eu vou jogar água na tua chapinha. Porque quem é que Jesus vai aparecer? Tem duas mulheres, mas a principal, Maria Madalena. Marcos capítulo 16, versículo 9. Versículo 9. Olha que coisa, irmão. Maria Madalena. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu, olha, quem foi a primeira mulher que viu Jesus? Foi Maria Madalena. Mulher que ele havia expulsado 7 demônios. O que é isso, pastor? O poder de Jesus que transforma.
Glória a Deus. A primeira testemunha de Jesus foi uma mulher que foi transformada, cheia de demônio, e Jesus, ele mudou, transformou a vida dela, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Então, se aquele tempo eles já não iriam aceitar o testemunho de uma mulher, você imagine da Maria Madalena. Mas você imagina, não é a Maria Madalena do Código da Vinci não, vigia, viu, crente? Glória. Então evidencia o que? Um milagre de Cristo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aquela que estava possuída de demônio transformou-se agora em embaixadora das boas novas. Glória a Deus. Olha quem tu era, irmão. Olha quem tu era, irmão. Olha quem você era. Endemoniado. Tinha uns aqui que quando pegava o bicho até dizia: eu tenho sangue de nordestino. Endemoniado. Bebia cachaça até varar o dia. Mas Jesus se manifestou a você. Aleluia. Oh, missionário Mary, quando o povo olha para nós, aí diz assim: meu Deus, não valia nada. Glória a Deus. Olha esse camarada, não valia nada, só tinha demônio. E agora? É pregador do evangelho. Glória a Deus. Ei, irmão, né, irmão Antônio? Irmão Antônio gostava de ficar lá no Nordeste, lá, né, irmão? No forró até as 4 horas da manhã. Aí agora ele volta para lá, para o Ceará, para cumprimentar a família. E a família diz assim: o que é esse? Pregador do evangelho, embaixador do reino. Glória a Deus. Pega o Emerson, aquele menininho, meu Deus, dá trabalho na rua, né? Comedor de ranho. Aí pega e diz: agora é pregador do evangelho. Aleluia. É embaixador do reino. É só Jesus que faz isso, irmão. Pega o pastor Júnior aqui, ó. Quando era criança, botava fogo na biblioteca da escola. Usuário de droga, tudo endemoniado. Aí vai Jesus, expulsa. E agora? Embaixador do reino. Certa feita, falaram para Billy Graham assim: ó, Billy Graham, ô Billy Graham, você é um homem influente na política. Ô Billy Graham, você influencia muitas pessoas. Por que você não se candidata a presidente dos Estados Unidos? Sabe o que Billy Graham falou? O meu Deus não me deixa rebaixar tanto. Oh glória. O meu Deus não me deixa rebaixar tanto. Então aquela mulher que é possuída agora é transformada em embaixadora do reino. E elas vão no meio da obediência. Só que olha isso, irmão. Por isso que eu estou falando que eu tenho que exaltar as mulheres. Eu não queria, mas vou ter. Paulo Henrique. Porque enquanto as mulheres vão anunciar as boas novas, os homens estão trancados. Os homens estão tudo lá. Os discípulos estão lá, ó, guardados, tudo com medo. E as mulheres saem para ir para o túmulo. Os discípulos estão com medo de ser pego. E as mulheres vão no túmulo ver Jesus, irmão. Que Deus levanta homens corajosos nesse lugar. Aleluia. Que Deus levante. E elas vão ter medo. E aí Jesus fala assim, ó: vai lá e diga para os meus irmãos. E aqui eu já estou encerrando. Vai lá e diga para os meus irmãos. Jesus já o havia chamado de servos em relação a ele como Senhor. Já tinha chamado ele de meus discípulos em relação a ele como mestre. Já tinha chamado eles de minhas ovelhas em relação a ele como pastor. Ele também já tinha chamado de meus amigos em relação como homem. Agora ele chama de meus irmãos. O que é isso, pastor? É ele como filho de Deus.
Aleluia. E agora, pastor? Aleluia. Agora as mulheres foram relatar como grandes heroínas. Aleluia. Foram evangelizar e falar para eles: agora, ei, irmão, nós éramos separados. Nós éramos separados de Deus, mas agora nós fazemos parte da família de Deus. Oh, glória! Enquanto eles estavam trancados entre os quatro paredes, elas estavam subindo o Gólgota, descendo a tumba, vendo os anjos, contemplando Cristo ressurreto e correndo para anunciar. O amor e a devoção dessas mulheres deve nos motivar, irmãos, a sair para proclamar. Eita glória, deixa eu dizer uma coisa: se você ama Jesus, você vai contemplar, você vai contemplar a glória de Deus. Não tem como eu dizer que eu amo Jesus e eu não vou buscar a Ele, eu não vou ter um devocional com Ele. Oh glória! Mas essas mulheres não. Os discípulos estavam no quarto, mas ela subiu Gólgotas. Ela viu Cristo ressurreto, e Jesus quer se manifestar a você nessa noite e dizer: vocês agora fazem parte da minha família. Vocês são filhos. Glória. Vocês são filhos. E essa é a verdadeira Páscoa. Pregue o Evangelho. Se coloque sobre os pés. Pregue o Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Agora você tem esse privilégio. Você é filho de Deus. Você faz parte da família de Deus. Aquilo que te separava, só baixar o retorno desse aqui. Aquilo que te separava de Cristo, através da morte e da ressurreição, te uniu a Ele. Oh glórias. E agora nós temos um lugar, nós temos uma morada, nós temos uma família. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a tua fé é em vão. Mas você está aqui porque Ele ressuscitou. Você só pode fazer parte disso porque Ele ressuscitou. A morte não pôde o prender, e a morte também não vai poder te prender. Ei crente, está na hora de tu parar com esse negócio, com medo de obra de bruxaria, com medo com obra de macumbaria, meu filho. Sabe por quê? Nós não devemos temer, porque agora Cristo morreu e ressuscitou, e nós temos uma nova vida. Nós não estamos mais condenados ao inferno. É por isso que eu não tenho medo da morte. Eu só tenho medo de não cumprir aquilo que Ele me chamou para cumprir. Ele quer que você testemunha desta glória, desta glória, desta glória, e Cristo vai se revelar a você. Quem crê nisso? Glória. Aleluia. Oh, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória. Cristo em ti se revelou. Glória. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Você pode adorar Jesus? O nome de Jesus. Aleluia. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei.
maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Você pode adorar a Ele. Você pode glorificar a Ele. Nós viemos aqui para celebrar a vitória de Cristo. Ele venceu. Glória. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino. O seu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Nome sobre todo nome. Aonde toda língua vai ter que confessar que Ele é Senhor. E todo joelho vai ter que se dobrar diante dele. Glória a Deus. Creia nessa palavra. Creia. Você pode aplaudir a Jesus? Pastora, me ajuda aqui. Dá uns recados aqui, porque minha voz está só Cristo. Glória a Deus. Pai do Senhor novamente. Amanhã, segunda-feira, tarde da bênção, às 14h30. Terça-feira, consagração e culto da palavra, às 19h30, né? E a consagração às 9 da manhã. Essa quarta-feira, culto no lar, na casa da irmã Fran. Essa quarta tem ensaio? Não, né? Na outra. Na outra eu estou de folga. Quinta-feira, consagração pela manhã às 9 horas. E culto com as irmãs da tarde da bênção, que vai ser o encerramento, né? Das irmãs da tarde da bênção, na quinta-feira. Sexta-feira, culto no lar da mãe do Emerson. Qual horário da sexta? Às 20 horas, amém, irmãos? Tá? E venham, tá? Participar na quinta-feira, que vai ser o encerramento, e trazer algo para comunhão com os irmãos. E lembrando, eu estava até conversando agora com a missionária Meire, dia 30 de maio vai ser feriado. E nesse feriado nós vamos fazer um evento aqui na igreja para as mulheres. Vai ser um chá, mas vai ser um culto voltado só para nós.
Aqui nem eu conversei com ela agora, assim que eu chegar em casa, eu vou montar um grupo só com as mulheres da igreja. Todas as mulheres, que é onde nós vamos conversar sobre o evento do dia 30 de maio, para todas participarem, tá bom? A gente vai conversando o que vai ser feito, o que vai precisar. Aí eu aproveito e já até deixo aberto esse grupo para o Desperta Débora, porque o Desperta Débora também não é referente a círculo de oração, é para todas as mulheres da igreja. Aí a gente também vai se falando referente ao culto do dia 30, que vai ser um evento só para mulheres, e ao Desperta Débora. Amém? E o recado, mais alguma coisa? Não, né? E sábado, consagração também com as irmãs. Amém? Amém. Oi. No sábado tem culto com as irmãs à noite, tá bom? Então no sábado vem adorar a Deus, tá, irmãos? E domingo é ceia do Senhor, não se esqueça. Então hoje, nessa semana, a gente vai ter 2 banquetes, né? Na quinta-feira, com as irmãs da Tarde da Benção, vai ter um momento da comunhão, trazer um pão, trazer um bolo, café para o pastor. Se não trouxer café, no dia com Deus, já está quase tremendo. Aleluia, né? Mas o café chegou. Então, na quinta-feira vai ter o momento da comunhão, tá bom? E na ceia também, ceia do Senhor. Não esqueçam, traga um bolo, traga o café. Vamos fazer a ceia como deve ser feita, tá bom? Irmãos, a questão dos lares, nós vamos fazer o culto de cada irmão. Tem pessoas que ela não quer no seu lar, então a gente não vai fazer, tá? Aqueles que não querem, a gente não vai fazer. E porque eu quero um projeto também na casa da irmã Fran, a gente vai fazer lá os cultos, só que eu quero, depois mais para frente, nós vamos fazer aquilo que eu fiz o ano passado. Cancelo o culto de terça para estar em dupla nos lares. Quero todo mundo nos lares, tá bom? Então, eu ou alguma outra pessoa vão ficar na casa da irmã Fran e outras pessoas vão para outros lares, porque nós temos que começar a ir para os lares fazer culto, tá, irmãos? Porque às vezes a gente fica muito dentro da igreja e precisamos fazer os cultos nos lares, tá bom? Amém? Vamos orar, agradecer a Deus, que Deus abençoe o casal que veio, a Fernanda e o Kleber. Volte mais vezes, tá bom? Amém? Glória a Deus, é bênção do Senhor. Ficamos felizes com a presença de vocês. Oremos. Senhor, Pai, obrigado. Nos leve em paz para os nossos lares. Que essa palavra permaneça dentro do coração de cada um, Senhor. Espírito Santo, Deus da glória. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor continue falando. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Jesus, receba a bênção. Que o grande amor de Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as 2 consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para sempre. Quantos confirma dizendo? Amém. Quem quiser, na próxima sexta vai ter já um outro lar. Quem quiser no seu lar, passa para a Raíssa, porque ela vai marcar, tá bom?